A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Eu te cumprimento com a graça, com a paz, com a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperando que essa palavra venha de encontro ao seu coração. E aqui, na carta de Paulo aos Romanos, diz que Deus se manifesta a todos de forma indistintiva, né? Ou seja, Ele se revela de todas as maneiras possíveis e imaginárias a todos nós seres humanos. Porém, por meio da injustiça, da nossa injustiça, nós suprimimos a verdade, ou seja, nós negamos a verdade do Evangelho de Cristo quando a nossa vida é pautada em obras de injustiça. Porque dos céus, Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas, e a humanidade contempla toda a criação desse Deus maravilhoso, supremo, rico em misericórdia, em poder, em graça, em perdão, mas as pessoas, elas infelizmente ainda não tiveram entendimento dessa grande revelação do Senhor. E aqui Paulo nos ensina que os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem por tudo aquilo que foi criado. Desde a criação do mundo, a humanidade está tendo contato com os atributos invisíveis de Deus. Os atributos nós não vemos com os nossos olhos, mas nós podemos contemplar por tudo aquilo que Deus criou e nos entregou, né, por amor a nós, para que tivéssemos tudo o que precisamos. Né? Toda a previsão Deus criou antes do ser humano, quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então aqui diz que os seres humanos, eles são indesculpáveis, ou seja, não haverá justificativa no dia do juízo, porque Deus já está se revelando. Ele está revelando o seu amor, Ele está revelando a sua glória, Ele está revelando a sua divindade, Ele está revelando o seu poder, Ele está revelando o seu plano de redenção na pessoa de Cristo por meio das Escrituras Sagradas. Porque Paulo ele deixa claro aqui para nós que ele foi escolhido em Deus, que ele foi vocacionado por Deus para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho, que nada mais é que a palavra de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós somos chamados para pertencer a Jesus Cristo, como está escrito aqui no versículo 6 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo diz assim, né, que ele foi vocacionado por Deus para pregar o Evangelho de Cristo. Este Evangelho diz respeito a Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio segundo a carne, da descendência de Davi. O Filho de Deus com poder pelo Espírito da Santidade, ou seja, nós só somos filhos de Deus quando o Espírito da Santidade, o Santo Espírito de Deus, habita em nós e nós obedecemos ao Evangelho da Graça. Porque aqui está escrito que por meio dele viemos a receber a graça e o apostolado. Viemos quem? Viemos a todos que estamos lendo a carta, porque Paulo está escrevendo para a igreja naquela época, mas a carta dele foi preservada até os dias de hoje para nós. Então é como se Paulo estivesse escrevendo para mim, Veridiana. Veridiana, olha, por meio dele, de Jesus Cristo, nós viemos, eu e você, Paulo e Veridiana, a receber a graça e o apostolado. Então, pregar o Evangelho não é um privilégio só de Paulo. É óbvio que o ministério de Paulo foi grandioso, miraculoso, né? Nem todo mundo vai alcançar, né, essa glória destinada ao ministério de Paulo, né? Mas todos nós temos um chamado em Cristo. E qual é o chamado de Cristo para nós? Apesar de pregarem por aí que o chamado de Cristo é para que sejamos felizes, prósperos, e um monte de coisa desse evangelho coach, dessa graça barata, né? Mas aqui diz que nós fomos chamados para pertencermos a Cristo e sermos obedientes à palavra.
Porque se nós não obedecermos essa palavra, se nós não buscarmos essa palavra, e essa palavra que é poder para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro que a gente não vai ter conhecimento de Deus. Segundo que nós não vamos obedecer aos padrões que o próprio Deus estabeleceu. Então, quando nós dizemos que somos crentes, que somos cristãos, que somos pessoas religiosas, que somos de Deus, que pertencemos a Cristo Jesus, primeiro que é necessário ter fé para isso. É necessário crer. E crer para quê? Para obedecer. Para andarmos de acordo com aquilo que o Espírito de Santidade que habita em nós nos declara como sendo verdade. Porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Santidade, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Evangelho de Cristo é que nos revela a justiça de Deus. É por meio da palavra, é por meio da Bíblia Sagrada que conhecemos a justiça de Deus. E o que seria contrário à justiça? Aquilo que não agrada a Deus. Então aqui diz nesse primeiro capítulo que todos, né, são indesculpáveis porque conhecem a manifestação da glória de Deus, porém não querem aceitar e praticam as suas injustiças. E quais são as injustiças, né? O que Paulo ele chama então de uma obra de injustiça? Primeiro é negar Deus pela nossa crença, dizer de fato que Deus não existe, que nós não acreditamos em Deus. Essa é uma prática de injustiça quando nós negamos o Deus de toda justiça. E aqui diz também que porque tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe dão graça. Ou seja, somos pessoas que não identificamos Deus como sendo o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, não o glorificamos como Deus, porque nós temos os nossos próprios ídolos, afinal de contas nós inventamos os nossos próprios deuses de acordo com aquilo que é melhor para as nossas conveniências humanas, e também não somos gratos a Deus, né? Nós não temos essa reverência diante dele, de entender que tudo que somos, tudo que temos é graças a ele. A comida de todo dia, o chuveiro para tomarmos nosso banho, uma cama quentinha para descansarmos o nosso corpo na noite enquanto dormimos, tudo isso é graça de Deus. Mas aqui diz que porque não temos conhecimento de Deus, então a gente acha que é tudo pelo nosso mérito. Isso é um engano, isso também é uma obra de injustiça. Mas além disso, né, o que Paulo ele deixa muito claro aqui é que essas pessoas elas desprezam o conhecimento de Deus, ou seja, elas não têm interesse em ler a Bíblia e saber quem é Deus através das Escrituras. Então elas ficam inventando um Deus que só existe na cabeça e no coração delas. Os falsos deuses, aqueles deuses que nos agradam, que nos bajulam, né, que satisfazem as nossas paixões. Mas esses deuses são falsos. São a imagem de seres humanos corruptíveis. Porque aqui diz que desde a criação do mundo, né, Deus foi se percebendo, né, foi se fazendo perceber por tudo que ele já fez, então não tem desculpa para nós, mas que eles trocaram a glória de um Deus incorruptível por imagens semelhantes ao do ser humano corruptível, ou seja, nós trocamos a glória de Deus, santo, puro, imaculado, por aquilo que acreditamos ser correto, por aquilo que acreditamos ser santo, por aquilo que acreditamos ser um Deus a gosto do freguês, né? Só que só existe um Deus, e esse Deus tem padrão, e o padrão do reino é alto, né? Então aqui ele vai falar que o ser humano é cheio de todo tipo de injustiça, né? Perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamação, calúnia, inimigos de Deus, né? Insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Isso é muito grave, né? Filhos que não obedecem ao pai. São insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, eles somente fazem o mal e também aprovam quem fazem o mal. Então acho que está na hora de nós pararmos, pensarmos, nos humilharmos diante desse Deus Todo-Poderoso, porque o dia do juízo virá. E o juízo de Deus é inevitável. Amém?